Então, vamos lá, né? Olha, mais um bloco tratando sobre crase, dessa vez exercícios sobre crase. Espero que você não tenha ficado com dúvidas nos dois últimos blocos, os primeiros blocos, né, sobre crase, a teoria de crase, né? Tiago, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas entenda, você tem que estudar aos poucos. Quando eu digo aos poucos, é de maneira organizada. Se você tentar estudar de bolo, hoje eu vou estudar regência, crase e pontuação, você não vai aprender. Entenda. Você tem que escolher um assunto para estudar por dia. No máximo, estourando 2. Isso eu estou falando em língua portuguesa, certo? Por exemplo, se você resolver estudar 2 assuntos, escolha assuntos que sejam mais rápidos para serem estudados, né? Acentuação, por exemplo, é mais rápido, né? Deixa eu ver o que mais. Crase, né? Você pode juntar aí crase e acentuação, né? E estudar de uma vez só, tendo um tempo aí. Lembrando que você vai ter aí, no mínimo, 2 horas de estudo, certo? Para estudar tudo isso. No mínimo, 2 horas de estudo. Mas, Tiago, já estudei tudo. Teoria. Tenho que estudar a teoria mais uma vez? Não. Vai para a questão. Resolve questão, tendo dúvida, você vai voltar para a teoria. Tudo bem? Vamos à nossa primeira questão sobre crase? Vamos ver se você realmente aprendeu. Peraí, calma aí. Não começa essa resolução de questões agora, não vê a resolução de questões antes de ter certeza de que você aprendeu a teoria sobre crase nos 2 últimos blocos. Não aprendi, Tiago, então volta para esses 2 últimos blocos, revisa os blocos, né, a teoria, revisa a teoria e depois parte para esse terceiro bloco sobre crase. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte. É uma questão da Sesgran Rio 2018, Banco do Amazonas. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal grave indicativo da crase deve ser empregado na palavra destacada em... Letra A. A intenção da entrevista com o diretor estava relacionada à programação que a empresa pretende desenvolver. Olha, ele quer aí, o sinal grave indicativo de crase deve ser empregado na palavra destacada em... Então entenda. Quando ele diz ali, a intenção da entrevista com o diretor estava relacionada à programação, quem está relacionado? Está relacionado a. A palavra relacionada pediu uma preposição a. É um adjetivo que pede preposição a. E a palavra posterior foi programação, um substantivo feminino no singular, que admite um artigo na frente. Eu vou juntar preposição mais artigo e... acento grave deverá ser empregado para dizer que houve o fenômeno da crase e a nossa resposta é a letra A. Vamos voltar para a questão? Olha, a intenção da entrevista com o diretor estava relacionada à programação que a empresa pretende desenvolver. A resposta é sim a letra A, já pode marcar. Aí letra B. As ações destinadas a atrair um número maior de clientes são importantes para garantir a saúde financeira das instituições. Olha, pessoal, não é possível colocar um acento grave na letra B porque apareceu um verbo posteriormente. E aí eu não posso colocar o acento grave em ansiverbo. Não ocorre crase em ansiverbo, isso a gente viu na teoria. Letra C. As instituições financeiras deveriam oferecer condições mais favoráveis de empréstimo a quem está fora do mercado formal de trabalho. Quem é um pronome indefinido. E eu não posso utilizar crase ansi pronome indefinido, né, com exceção do pronome outra. Tudo bem? Letra D. As pessoas interessadas em ampliar suas reservas financeiras consideram que vale a pena investir na nova moeda virtual. Olha, pessoal, o verbo valer é um verbo transitivo direto. Quem vale, vale algo, né? Um objeto vale algo, vale alguma coisa. Ele está dizendo aí que não vale, suas reservas financeiras consideram que vale a pena. Vale o quê? Vale a pena. O verbo valer é um verbo transitivo direto, não exige preposição, então não posso colocar o acento grave antes da palavra pena, porque esse azinho é apenas um artigo que acompanha a palavra pena. Tudo bem? Letra E. Os participantes do seminário sobre o mercado financeiro
foram convidados a comparar as importações e as exportações em 2017. Esse azinho aí que apareceu antes do verbo comparar é apenas uma preposição, afinal de contas não ocorre artigo antes de verbo, portanto, antes de verbo não ocorre crase. A única resposta em que eu tenho que colocar o acento grave é a letra A. É a nossa resposta, questão da Sesgran Rio 2018. Vamos à segunda questão. Segunda questão também da Sesgran Rio 2018, transpetro. Em português, o acento grave indica a contração de dois As em um só, em um processo chamado crase, e está corretamente empregado em, vamos lá, corretamente empregado. Verei a política de outra forma. A partir daquela conversa, errado, não ocorre crase antes de verbo. Então a letra A está errada. Letra B. Daqui a 2 horas, Lobo Neves receberá os amigos com alegria. Olha, pessoal, eu não posso utilizar o acento grave antes de um numeral cardinal, porque esse numeral cardinal não vai admitir artigo antes, né? O artigo as antes. Claro, eu só posso utilizar o acento grave antes de numeral cardinal se eu tiver locução feminina. Às 2 horas, eu chego à sua casa. Às 2 horas, eu chego à sua casa. Então, aí sim, é uma locução feminina, eu vou sim utilizar o acento grave antes de locução feminina. Mas essa letra B, olha a letra B, o A está no singular, entra naquela história também, né? O A está no singular e a palavra posterior no plural, portanto, não ocorre acento grave. Letra C. Assistimos a apresentações inflamadas de alguns deputados e senadores. Olha, esse azinho antes de apresentações é apenas uma preposição a. Eu poderia colocar o acento grave se eu colocasse assistimos às apresentações. Mas lembra, se o a está no singular e a palavra posterior se encontra no plural, não ocorre crase. Letra D. Em referência àqueles pensamentos, Lobo Neves calou-os rapidamente. Olha, pessoal, aí sim está correto. Porque quem faz referência a. E aqueles é um pronome demonstrativo que admite o acento grave nele mesmo, né? Claro, admite se alguma palavra anterior tiver exigido a preposição a. Aí sim o acento grave vai aparecer. Então observa, em referência àqueles pensamentos. Certíssimo aí. Letra E. A política a qual não quero mais em minha vida causou-me muitos problemas. Tiago, você não disse que a qual admite o acento grave? Admite se algum verbo ou alguma palavra tiver exigido preposição, geralmente depois da expressão a qual, né? Só que observa a letra E. A política a qual não quero mais. Quem não quer alguma coisa. Então o verbo querer, ele é um verbo transivo direto, né? E sendo verbo transivo direto, com o significado de desejar, né? Ele é um verbo transivo direto, ele não pede preposição. Então, se não pede preposição, a qual não pode admitir o acento grave. Agora, se a frase da letra E fosse a política a qual me refiro, tarará, tarará, tarará. Olha, quem se refere a. Eu vou pegar a preposição a, jogar antes de a qual, vou juntar a preposição a mais o artigo que já vem no pronome relativo a qual. Vou fazer a fusão e o acento grave vai aparecer. Tudo bem? Então nossa resposta para a questão de número 2 é a letra D de doido. Vamos lá, terceira questão. Sesgran Rio 2018, também Sesgran Rio 2018, Petrobras. Olha aí a Sesgran Rio detonando nas questões de crase, né? O acento indicativo de crase está corretamente empregado em. Letra A. O médico atendia a domicílio. O médico atendia a domicílio. Não pode, porque domicílio é palavra masculina. Eu não posso colocar o acento grave antes de palavra masculina, não ocorre crase antes de palavra masculina. Letra B. A perna de Virgínia piorava hora a hora. Não posso. Entre palavras repetidas, eu não utilizo o acento grave, não ocorre crase. Veja que hora a hora, né, é apenas uma repetição de palavras, uma expressão que indica tempo, né?
se eu tirar essa expressão, a frase não deixa de ter sentido. Observa, a perna de Virgínia piorava. Ponto. Acabou. Tem sentido completo. Ora, ora é apenas um acréscimo de circunstância, indicando modo, indicando tempo, né? Letra C. Anunciata fazia rezas a partir do meio-dia. Não pode. Partir é verbo. Eu não posso colocar o acento grave antes verbo. Letra D de doido. Minha mãe levou à milagreira um bolo de fubá. Bom, ela levou a quem? Ela levou a milagreira. Olha, quem leva alguma coisa a alguém. A minha mãe levou o quê? Um bolo de fubá. Minha mãe levou o quê? Um bolo de fubá. Marque, por favor, um bolo de fubá como objeto direto. Mas levou esse bolo a quem? Para quem? Né? Levou para quem ou levou a quem? Ela levou a milagreira. O verbo levar exigiu a preposição a, e a milagreira vai admitir o acento grave, isso é um objeto indireto, né? Preposição a, mais o artigo que acompanha a palavra milagreira. Resposta correta, letra D de dado. Letra E, vamos lá. O sobrinho da benzedeira assistiu a todas as sessões. Olha, existem dois motivos para que não haja o acento grave nessa palavra todas. Todas é um pronome indefinido e a gente não pode aplicar o acento grave antes de pronome indefinido, com exceção de outra, né? E o A na letra E está no singular, enquanto a palavra todas se encontra no plural. Então, realmente não ocorre crase na letra E. Resposta nossa é a letra D de doido, novamente. Quarta questão. Questão da FCC 2015 Manaus Prev. Olha, é o seguinte. O sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido em... Pessoal, se no enunciado da questão da FCC 2015 ele diz que o sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido em... Olha, se pode ser corretamente suprimido, pode. Ele não diz que deve, diz que pode ser corretamente suprimido, porque ele está considerando a crase aí facultativa. Aí relembra comigo, quais são os casos de crase facultativa? Antes de nome próprio de mulher, Maria, Joana, Priscila, Carla, etc., né? Antes de nome próprio de mulher. Antes de pronome possessivo feminino no singular, que acompanhe um substantivo, minha, tua, sua, nossa e vossa, que estejam acompanhando um substantivo, e após a preposição até. Após a preposição até, a crase também é facultativa. Tudo bem? Então vamos à questão de número 4? Vamos lá. Letra A. Incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade. Olha, incapazes de trazê-lo a quê? De trazê-lo à nossa domesticidade. Olha, o verbo trazer, ele exigiu a preposição a. Trazer a algum lugar ou trazer a alguém, né? O verbo trazer, ele exigiu preposição a. Nossa é um pronome possessivo feminino no singular que acompanha um substantivo, o substantivo domesticidade. Então, este é o caso facultativo que ele queria. Na letra A, vamos ver, incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade, o pronome nossa pode trazer esse acento grave antes, ou eu posso retirar. E era isso que ele queria. Pode ser corretamente suprimido em letra A. Resposta, letra A de amor, FCC. Letra B. Renunciamos assim às árvores. Quem renuncia, renuncia a algo. Como árvores é uma palavra feminina e apareceu o artigo na frente, o artigo as, essa crase é obrigatória. Ela não pode ser suprimida. Letra C, vamos lá. Nos permitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos. Olha, a feição de, assim como a moda de, a custa de, a direita de, a esquerda de, a espera de, são locuções femininas. Locuções prepositivas femininas. O acento grave é obrigatório. Letra D. Não está a mercê dos botânicos. Mais uma locução prepositiva feminina. A mercê de, né? A mercê de. Não incorpora a árvore,
a atmosfera de nossos cuidados. Olha, não incorpora o quê? Não incorpora a árvore. Mas não incorpora a árvore a quê? A atmosfera dos nossos cuidados. Que incorpora alguma coisa a outra coisa. O acento grave aí é obrigatório, não é facultativo. Então, a única resposta facultativa, letra A de amor, resposta letra A da questão 4. Vamos para a próxima? Quinta questão. Sesgran Rio 2014. O acento indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão em. Letra A. O pai não gostava... Olha, pessoal, essa questão 14 é uma questão com maior quantidade de detalhes. Então, vamos prestar atenção nesta letra A. Presta atenção comigo, olha, diz assim. O pai não gostava de que a ceia fosse feita antes das 10 horas da noite. Pessoal, esse azinho antes de ceia é apenas um artigo, então eu não posso colocar o acento grave. Como é que eu sei que é apenas o artigo? Porque ninguém exigiu preposição. Então, ninguém exigiu preposição a. Então esse azinho é apenas o artigo que acompanha a palavra ceia. Errada a letra A. Letra B. A bem dizer, o pai era um sujeito bastante esquisito. Pessoal, a bem dizer, primeiro que bem é um advérbio. Antes de advérbio eu não vou utilizar o acento grave, porque advérbio nem é feminino nem é masculino. Então não tem como aplicar o acento grave antes de advérbio. E pior ainda, antes de verbo, porque ele colocou a dizer, o pai era um sujeito bastante esquisito. Ou a bem dizer, existe um verbo, não ocorre crase antes de verbo. Letra C. Às famílias desprovidas de recursos na vizinhança, o pai sempre dava um presente. Pessoal, essa oração da letra C está invertida, está na ordem indireta. A ordem direta é o pai, observa aí, na letra C, o pai sempre dava o quê? Ele dava um presente, objeto direto. Mas ele dava a quem o presente? Às famílias desprovidas de recursos na vizinhança. Tudo isso, as famílias desprovidas de recursos na vizinhança, tudo isso funciona como objeto indireto. Então, se funciona como objeto indireto, o acento grave vai sim aparecer. E a resposta é a letra C, né, de coração. Letra D. Daqui a 2 horas, olha, a gente já viu um caso como esse, não posso utilizar porque o A está no singular e a palavra posterior se encontra no plural. Então, é impossível. Tiago, se fosse daqui a 1 hora? Também não, porque aí vem outra teoria. Eu não posso utilizar o acento grave antes de um numeral cardinal, salvo se o A, que está antecedendo o numeral cardinal, inicia uma locução feminina. Cheguei a 1 hora da manhã, cheguei às 2 horas, aí sim o acento grave vai aparecer. Cheguei a 1 hora da manhã, cheguei às 2 horas, acento grave aparece, porque é o início de uma locução feminina. Tudo bem? Então, letra E. O nome da estrada era Arca, porque a região entre Itaipava e Teresópolis era assim conhecida. Olha, esse A antes de região é apenas o artigo que acompanha a palavra região. Nenhuma palavra aí pediu uma preposição. Então, é apenas um artigo. Errada a letra E, a resposta é a letra C. As famílias desprovidas de recurso na vizinhança, o pai sempre dava um presente, letra C. Próxima questão de número 6, é uma questão da IDECAN 2014, que diz assim: geralmente, as pessoas confundem o uso do acento grave, indicativo de crase, com um fenômeno linguístico. Em qual das situações o acento não deveria ter sido utilizado, visto que não ocorre crase? Então vamos lá. Ele quer a resposta errada. Letra A. Não gosto de dirigir à noite. Olha, certo. À noite, pessoal, é uma locução adverbial feminina, assim como à vista, às vezes, às 2 horas e assim por diante, né? Locuções adverbiais femininas admitem acento grave. Resposta, a letra A está correta, mas ele não quer a correta, ele quer a errada. Letra B. Fugiu daquele trânsito às pressas. Às pressas, locução adverbial feminina que indica modo, assim como na letra A, à noite, locução adverbial feminina que indica tempo. Letra C. Não responderei a vossa excelência. Olha, pessoal, nós vimos na teoria
que antes de pronome de tratamento não ocorre crase. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza não admitem acento grave antes. As únicas exceções para pronomes de tratamento são senhora, senhorita, dona e madame. Senhora, senhorita, dona e madame, certo? São as únicas exceções para usar o acento grave antes de pronome de tratamento. Eu me refiro à senhora que mora na casa ao lado. Acento grave antes de senhora, tudo bem? Mas Vossa Excelência, não. Então, letra C é a nossa resposta errada, a resposta que nós procurávamos. Resposta letra C. Vamos para D? Dedicou-se àquilo que gostava. Quem se dedica a, e o pronome aquilo admite o acento grave nele mesmo, no a que inicia o pronome, né? Certíssimo. O motorista dirigiu-se à criança, nervoso. Quem se dirige a alguém. O motorista dirigiu-se a quem? Ele dirigiu-se à criança. O acento grave correto, aí obrigatório. A única resposta errada, letra C. Vamos para a próxima questão? Questão de número 7. Essa é uma questão da banca IESE, uma banca bem desconhecida aí, pelo menos aqui em Pernambuco. Em qual das alternativas o sinal de crase é facultativo? Relembre comigo. A crase é facultativa antes de nome de mulher, antes de nome próprio de mulher, antes de pronome possessivo feminino no singular, minha, tua, sua, nossa e vossa, que acompanha o substantivo e após a preposição até. Observa a letra A. Dirigi-me a Laura para saber como ela atendia os contribuintes. Quem se dirige? Se dirige a alguém e Laura é o nome próprio de uma mulher. Então, se Laura é o nome próprio de uma mulher, eu vou juntar a preposição a exigida pelo verbo dirigir-se, mais o artigo que acompanha o nome Laura. Só que esse artigo é facultativo, eu posso retirá-lo. Se eu retiro, fica apenas o quê? Preposição. Então, a crase antes de Laura é facultativa. Crase facultativa. A resposta é a letra A. Vamos para a letra B? O sapato tinha detalhes à italiana. Olha, o sapato tinha detalhes à moda italiana. Eu posso inserir a expressão à moda ou à moda de, né? Nesse caso, a moda italiana. Se é possível isso, o acento grave vai sim aparecer, né? Letra C. Suas publicações são semelhantes às minhas. Tiago, você disse que antes de pronome possessivo feminino ocorre o acento grave e é facultativo? Olha, antes de pronome possessivo feminino, o acento grave é sim facultativo. Se o pronome possessivo feminino estiver no singular, que não é o caso da letra C, e estiver acompanhando um substantivo, que também não é o caso da letra C. Então, letra C, o acento grave não é facultativo, é obrigatório. Se você não colocar, está errado. Tudo bem? Letra D. Fiz menção à teoria citada por você. Quem faz menção a. E teoria é uma palavra feminina. O acento grave aí é obrigatório. Quem faz menção a. Teoria é uma palavra feminina, vai admitir um artigo na frente. Eu vou fazer a fusão, uma fusão obrigatória. Então, crase obrigatória na letra D, a única facultativa, letra A da 7ª questão. Dirigi-me a Laura para saber como ela atendia os contribuintes. Próxima questão, questão de número 8. Olha só, essa é uma questão da CEPERJ 2014 e diz assim: um dos pontos básicos do projeto e o que mais está em risco refere-se à neutralidade de rede. A mesma regra para o emprego do acento grave é observada em... Pessoal, quem se refere a. Quem se refere a. Neutralidade é uma palavra feminina. Então, quem se refere a, já tem uma preposição. Neutralidade é um substantivo feminino que vai admitir um artigo na frente. Vou juntar a preposição mais artigo, fazer a fusão e acento grave. A crase é obrigatória. A crase aconteceu nesse enunciado por uma questão simples. A regra básica de crase. Junção de preposição a, pedida por um verbo, mas o artigo que acompanha o substantivo feminino. Ele quer um caso de crase
que siga essa regra também. Tudo bem? Vamos lá, letra A. O funcionário chegou às 7 horas no trabalho. Olha, pessoal, às 7 horas é uma locução adverbial feminina. Na locução adverbial feminina, ninguém pediu preposição e o artigo estava depois para que eu juntasse. Independente se o verbo da oração pede ou não preposição, toda locução feminina vai admitir o acento grave. É uma questão de convenção. Convencionou-se na língua portuguesa, em todas as locuções femininas, com exceção daquelas que indicam instrumento, colocar o acento grave. Em toda locução feminina da língua portuguesa, o acento grave tem que aparecer, independente se o verbo pediu preposição ou não. Então a resposta não é a letra A. Vamos para a letra B. A cliente pagou à vista por todas as encomendas. À vista é uma locução feminina, uma locução adverbial feminina. Acento grave não foi formado pela união de uma preposição pedida por uma palavra, mas um artigo. Esse acento grave aparece em qualquer situação se for uma locução feminina. Letra C. Os alunos assistiram integralmente à aula inaugural. Opa! Agora sim. Verbo assistir com o significado de ver. Verbo assistir com o significado de ver exige preposição a. Como a palavra aula, que é o complemento desse verbo, é feminina, vai admitir um artigo na frente. Vou juntar preposição mais artigo, crase obrigatória, resposta letra C. Letra D. O projeto de trabalho foi concluído à custa de muito esforço. À custa de, à moda de, à direita de, à esquerda de, à espera de, são locuções prepositivas femininas. O acento grave é obrigatório, independente de qualquer coisa. Letra E. Um dos convidados saiu à francesa da festa. A francesa é a moda francesa, a moda da França. Olha, eu tenho aí também uma locução feminina, aquela história, né? Consigo encaixar a expressão moda de ou apenas a palavra moda, o acento grave vai sim admitir, né? O A vai sim admitir o acento grave. Então, olha aí no nosso slide, eu tenho letra C como resposta, os alunos assistiram integralmente a quê? A aula inaugural, preposição mais artigo, ele queria essa regra em que um verbo exigisse a preposição a e a palavra posterior fosse feminina, e aí sim a resposta é a letra C. Eu creio que essa tenha sido a última questão, né? Eu só vou conferir aqui, foi sim a última questão nossa, e assim eu termino o assunto de crase com vocês. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham aprendido principalmente a gostar do assunto de crase. Tudo bem? Então, no próximo bloco, nós iremos trabalhar, né, na próxima aula, nós iremos trabalhar com pontuação, assunto também muito importante para qualquer prova de concurso. Até lá, grande abraço a todos, até nosso próximo encontro.